Bom dia para você ligadinho nessa segunda-feira, dia 23 de fevereiro, na Mais Alegria 95.fm. Começa agora o Diálogo Aberto, eu sou o JP e nós vamos juntos até as 9 horas da manhã e me acompanha na bancada Tiago. Bom dia, Tiago. Bom dia JP, bom dia a todos os nossos ouvintes da Mais Alegria e do nosso Diálogo Aberto de segunda a sexta, das 8 às 9 da manhã. Claro, e você, né, JP, pode interagir conosco através do 991-377909, 991-377909. E hoje nós temos uma bancada, né? Segura. Rapaz, estamos se sentindo hoje, você sabe, protegido com esses homens da lei, né, que protegem, né, então, trazem mais segurança para a nossa estrada, JP. É isso aí, então, já apresentando, está conosco nessa manhã, toda semana ele está aqui com a gente, sempre trazendo boa informação, é sempre citado na maioria dos programas aqui pelo seu trabalho, né, que vem divulgando aqui nos Consegues e também policial rodoviário federal, Michael Combat, e junto com ele tem um convidado especial também que ele já vai fazer a apresentação. Bom dia, Michael. Bom dia. Hoje estamos aqui com o nosso chefe da comunicação social, o inspetor Chamoncini. E vamos aí à atualização do trânsito. Temos aí um trânsito bem pesado hoje. Começamos aí o ano, como estava conversando com o doutor Chamoncini, é a primeira segunda-feira depois do carnaval. Então a gente já sente aí uma diferença no trânsito. SC401, na altura de Santo Antônio, Lisboa, já começa aí um grande congestionamento que vai praticamente até a proximidade ali do cemitério Jardim da Paz, no bairro Monte Verde. Depois, ali na região do Cepom e subindo em direção ao Morro da Lagoa, começa também um grande congestionamento, fora dos últimos dias e das últimas semanas, mas o sinal de que o ano começou. Beira-Mar Norte, já começa ali na ponta do Coral, um congestionamento que está se intensificando para praticamente metade da Beira-Mar Norte. Lá na região do sul da ilha, eu vim de lá agora, passei por vários congestionamentos, ali na C405, na região dos atacadistas, próximo ao trevo de acesso ao novo aeroporto, já começa ali um congestionamento bem intenso. Na SC406, logo depois ali da elevada de acesso ao Campeche, em direção à Lagoa Pequena, temos também um trânsito bem intenso. Do sul da ilha em direção ao centro, pela C401, já dentro ali do túnel, na Soneta de Barros, ali começa o cruzamento dentro do túnel já, leva uns 10 minutos para chegar dali até a cabeceira da ponte Colombo Salles, que também está um trânsito bem pesado ali, entrando na via expressa também fica pesado, no sentido saindo da ilha, o que até alguns dias atrás não era assim, e no sentido inverso, para quem está saindo da BR-101, pegando a 282E em direção à ilha, Ponte Pedro Ivo, está praticamente travado, o que já é normal, mas hoje está pior ainda. BR-101, na região da Serraria, começa um congestionamento que vai até a conexão ali com a BR-282, a via expressa. Depois dá uma melhorada no sentido sul e no sentido inverso, de Palhoça para o norte, para São José, temos o 215 ali, próximo ao acesso ao 282, um trânsito bem intenso, depois o 212 e dá uma trancada mais ali também perto do acesso à via expressa. No mais, tenha um dia abençoado, um abraço do Michael Combat e hoje ficaremos por aqui. É isso aí então, Michael Combat com informações do trânsito. E hoje ao vivo aqui na bancada, passando informação para você que está ouvindo a gente aí no trânsito, no seu carro, ou está se preparando para sair de casa, saia com cuidado, né? Sabe que vai atrasar um pouquinho, e aí tenha todo o cuidado. E a gente vai aqui num bate-papo bacana aqui na rádio hoje. A gente já teve um bate-papo aqui antes do início do programa. Eu queria que o doutor se apresentasse, falasse o seu nome para a gente poder te chamar pelo nome, porque eu ainda não consegui gravar. Bom dia, JP, bom dia, Tiago, bom dia, meu colega de profissão, Michael Combat, bom dia, ouvintes da Mais Alegria. Meu nome é Adriano Chamoncini, policial rodoviário federal. Atualmente eu sou chefe do núcleo de comunicação social da PRF em Santa Catarina. Faço a divulgação das ações da PRF, atendo imprensa, cuido das redes sociais. E estamos aí para bater um papo legal com a Mais Alegria. Bacana. A gente estava conversando aqui no começo sobre a questão da compreensão, né, da população e a questão cultural
também do brasileiro com relação a ser fiscalizado, né? E o senhor até comentou que essa é uma das grandes barreiras aí a se enfrentar, né? E eu ia contar uma história que eu já contei para o Michael. Eu fui abordado por uma policial rodoviária federal e ela foi firme comigo, né? Falou firme e tal. Por que a moto ficou ligada? E daí eu falei, desliguei. Daí eu ouvi ela falando pro companheiro dela assim, eu não consigo ser assim. Porque precisa ser firme, porque você não sabe com quem está lidando, né? E o brasileiro, ele não consegue ser fiscalizado. E aí eu queria que o senhor falasse um pouquinho dessa barreira que é enfrentada com essa questão cultural do brasileiro e da fiscalização. A função principal do policial rodoviário federal é cuidar do trânsito. E o trânsito é um conjunto de regras, né? Elas estão, a maioria delas, no CTB, o Código de Trânsito Brasileiro. Então, a função do policial é aplicar essas normas, fiscalizar essas normas e punir quem, porventura, não as cumpra. Então, isso significa fiscalizar. Ninguém gosta de ser fiscalizado. Eu não gosto, ninguém que está em casa ouvindo gosta. Só que essa é nosso problema no dia a dia. A gente tem que fazer com que a lei cumpra. E as pessoas, a cultura do brasileiro não é muito de seguir normas, né? Isso já vem de séculos. O brasileiro médio sempre dá um jeito. Não, veja bem, não dá para ser assim, mas pode ser assado. Eu bebi, mas foi só 2 latinhas. Eu não tenho carteira, mas eu só vou dirigir até ali na padaria. Eu ultrapassei na faixa dupla em cima da ponte, mas não vinha ninguém do outro lado. Sempre tem um mas, sempre tem aquela relativização. E no trânsito não dá para ser assim. No trânsito, o que é o que não é, não é. Qualquer erro no trânsito pode custar a vida de uma pessoa. E só no ano passado, só nas rodovias federais de Santa Catarina, foram 435 vidas perdidas no local do acidente. Óbitos, né? Fora os óbitos nos hospitais, que não entram nessa conta, né? Os óbitos, o padrão das polícias em geral, não só da PRF, é óbito no local. Se saiu do local do acidente com vida, é ferido, para fins estatísticos, ferido. E a gente não controla depois se essa pessoa chegou no hospital e morreu 30 minutos depois, 1 hora depois, 1 dia depois, entrou em coma, morreu 1 semana depois, 1 mês depois. A gente não fica ligando para o hospital perguntando, e aí, morreu? Sabe? Não é feito esse trabalho. Então essa tragédia que se chama trânsito brasileiro é muito pior do que os números oficiais da PRF ou das polícias militares demonstram. Essa é nova para mim também, porque é uma realidade, né? É básico, né? Se você atendeu, ele entra na estatística de ferido. Mas a região que o senhor trabalha é a mesma região que o Michael Combat aqui comenta com a gente, né? Essa é uma das regiões mais violentas no trânsito do Brasil, né? Sim. A BR-101 tem 2 dos trechos mais violentos, com maior índice de acidentalidade do Brasil, que é o trecho ali entre São José, Trevo de Barreiros, e o trecho também de Palhoça. É o limite entre São José e Palhoça, BR-101. São os trechos com maior índice de acidentes, não tanto em gravidade, mas em quantidade. Por que isso? Porque esse trecho da 101 não é mais uma rodovia. Perdeu as características de rodovia, que é trânsito de viagem, de longa distância. Esse trecho ali é uma avenida, usada para o dia a dia de moradores de São José e Palhoça, Biguaçu, para ir no colégio, para ir no trabalho, para ir para a padaria, sabe? E esse trânsito de pequena distância, deslocamento curto, se mistura com o trânsito de longa distância, que é o de caminhoneiro que quer ir para Porto Alegre, para São Paulo, para Curitiba, do viajante que quer ir para Criciúma, para Joinville. Então, é essa mistura de interesses que acabam disputando cada metro de espaço da BR-101, e isso se traduz em grande número de acidentes. E a gente agora acabou de passar por um feriadão aí, né, de carnaval, e eu acredito, até o Michael passou aqui para a gente ali a questão dos números. Esses números, eles vêm em uma crescente, parece, né? Acho que pelo número de pessoas que transitam, que trafegam nessa região, ele vem crescendo. E eu acho que, eu queria que o senhor falasse um pouquinho se existe algum programa da PRF que traga
conscientização, se bem que existem vários, né? Mas algo que traga essa conscientização pro condutor para que evite um pouco mais o acidente. Existe alguma coisa mais efetiva na estrada? A redução de acidentes passa por 3 pilares, né? A PRF só tem influência em 2 desses pilares. Quais são esses 2? O primeiro, o mais conhecido, fiscalização. A PRF fiscaliza, tenta tirar as pessoas embriagadas da rodovia, as pessoas sem habilitação, os veículos sem condições de dirigir, tenta inibir que motoristas façam manobras que levam a acidentes. Esse é o lado mais conhecido. Tem o lado da educação para o trânsito, que aí o Michael Combat faz muito bem. Ele é membro do GETRAN, o Grupo de Educação para o Trânsito da PRF. Palestras em escolas, em hospitais, em empresas, para crianças, para jovens, para adultos. Esse trabalho que não aparece muito na mídia, mas é importantíssimo, de educação, de conscientização. E o terceiro pilar, que a PRF não consegue atuar, é a da infraestrutura. Rodovias melhores, duplicação, sabe, terceiras faixas, sinalização. Aí é cargo do DENIT, Departamento de Infraestrutura, das concessionárias, artérias, CCR. A gente precisa de investimentos do governo federal, então a gente não consegue atuar, mas é o campo em que eu acho que Santa Catarina está mais atrasado em relação a outros estados. Nós temos pouquíssimas rodovias duplicadas, a não ser a 101 e agora a 470. O interior do estado não tem quase nada duplicado. Pouquíssimas terceiras faixas, lá no oeste principalmente, onde tem muito trânsito de cargas do agronegócio, da agroindústria, lá na região de Chapecó. Então nós precisamos investir maciçamente nisso, em infraestrutura, logística, para que a PRF possa fazer melhor o seu trabalho de fiscalização e de educação. Não, isso aí, até eu perguntar para o Michael também, essas palestras, Michael, uma empresa que queira contratar, quais são os meios legais para ter a palestra numa escola, numa universidade, numa empresa? Quais são os meios para esse contato? Entrando em contato com os canais oficiais da PRF, ou com as delegacias, ou os postos, né, as unidades da PRF mais próxima, entrando no site da PRF também tem um link lá para pedir, até pela ouvidoria da PRF dá para solicitar essas palestras. Quando o pessoal entra em contato com a gente aqui, a gente passa um link, que é um formulário que tem aqui no estado, que a pessoa coloca ali a região que ela está, né, qual a delegacia mais próxima e pede a palestra, sugere uma data, um horário, e a gente entra em contato com a pessoa para fazer o agendamento. Então, bem tranquilo, pode bater num posto nosso ali e pedir que vão passar o contato do responsável local para esse tipo de palestra. Né? Então, como o inspetor falou, a gente faz palestra em várias situações, para escola, para criança, para jovem, adolescente, para adultos, para empresas. O pessoal pede muito na época das semanas da CIPA ou CIPAT, né? Órgãos públicos pedem bastante, igrejas também pedem bastante, eu faço bastante em igrejas. Então, qualquer associação, instituição, empresa pode solicitar palestras que são gratuitas. Não, como o nosso amigo estava falando, a 101 que ela atravessa a Grande Florianópolis, né? Vem de Biguaçu e vai até o final da Palhoça. Hoje foi investido milhões e foi uma obra que levou anos para ficar pronta, que foi o contorno viário. Foi uma vergonha, esperamos que o Morro do Cavalo não se torne uma também. Mas hoje poderia, né, tirar todo esse fluxo, trazer uma cultura para o viajante que não vão vir para Grande Florianópolis, que não vão vir para São José, Palhoça, Grande Florianópolis, usarem o contorno viário. Porque hoje nem os caminhões estão usando mais por causa do satélite. Chega ali os caminhões bloqueiam, né, porque não faltam antenas, né, de sinais. Hoje não teria como fazer isso, não a PRF, mas o órgão público. Eu sei que a PRF faz tudo que está no seu alcance, né? E falta também, né, efetivo, falta apoio também, eu vejo também sobre isso. E existiria essa forma de pegar e botar essa cultura, quem está vindo do sentido sul ou sentido norte a sul, usar o contorno viário, porque foi investido milhões, não é só para caminhão, né? Sim, eu também tenho essa sensação de que o contorno viário está subutilizado. Ele poderia estar mais movimentado. Durante o dia, muitos caminhoneiros usam o contorno para evitar o congestionamento da região de São José, Palhoça e Biguaçu. Mas durante a noite, eles preferem, como eles dizem, passar reto. Sim. Né? O
contorno aumenta o tempo de deslocamento, aumenta o total ali de quilômetros em 10 quilômetros, a distância aumenta em 10 quilômetros. E por conta desses 10 quilômetros eles querem passar reto. Sim. Ou querem parar em algum posto de combustível, fazer uma refeição e tal. E o contorno não tem nada disso, é uma via expressa, né? Então, e claro, muitos motoristas também preferem passar por dentro. Seria interessante, sim, uma campanha para mostrar para o motorista do Paraná que se ele quer ir para Porto Alegre, é interessante passar por fora de Florianópolis, ou o contrário, e para o caminhoneiro também, ver que essa segurança dele, que embora a distância seja um pouco maior, o tempo de deslocamento pelo contorno é menor. E a questão da segurança também. É de se pensar em alguma coisa com a concessionária Teles, até a PRF poderia participar, e alguma forma para a gente estimular mais o uso do contorno. E nós precisamos também que a concessionária faça a base da própria concessionária Teles no contorno, que hoje não existe. Não, ela está abandonada, né? Se alguém precisar de um guincho, um serviço da concessionária no contorno, não tem nenhuma base. E no projeto está também prevista a base da PRF, no mesmo terreno, lado a lado, com a da Arteris. E até agora nada. Para a PRF seria ótimo também, uma base de apoio para o policial chegar mais rapidamente na ocorrência. Né? E nenhuma das duas existe, nem a da PRF nem a da Arteris. Então, essa é outra providência que tem que ser tomada nos próximos meses, com certeza. O governador Celso Ramos vai ser da Motiva, né? É a Motiva, né? Isso. É a Motiva, que a CCR hoje vai assumir, a partir de agora de março. É para ser, né? É uma promessa do governo federal que é para ser, eles assumir, mas o contorno, né, viário continua sendo da Teles. Como a gente tem, não tem um atrativo para ter um posto de gasolina, para ter pontos de alimentação, porque eu fiz aquele trajeto, né, então assim, muito questionamento por assalto, vi pedra jogada nos caminhoneiros, né, à noite, então assim, não tem segurança. Como é que eu não tiro a razão dos caminhoneiros, né? Como disse o Michael, se tem uma conta para nós, os caras vão lá, ficam parados lá sem satélite, não tem socorro. Então assim, é mais uma promessa do contorno viário que não foi entregue, não foi, né? Então às vezes as pessoas questionam a segurança, mas não olham o outro lado, não vê isso aí. Eu queria aproveitar, deixa eu fazer outra pergunta, sobre essa nova regra para habilitação. Qual a sua visão sobre isso? Eu tenho como cidadão, eu tenho a minha visão particular, como Adriano Fiamoncini, o cidadão. Mas aqui nesse momento eu estou representando um órgão público, né? A PRF não tem posição sobre isso, oficial. Né? Então não estou agora falando como PRF, como cidadão, Adriano, eu acho preocupante. Né? A minha filha tirou a habilitação dela faz 2 anos, no modelo antigo ainda, e é excelente, ela estudou pra caramba, aprendeu primeiros socorros, aprendeu mecânica básica de automóveis, aprendeu direção defensiva, aulas práticas, ela fez horas e horas, aprendeu a fazer baliza perfeitamente, aprendeu a arrancar com um veículo num morrinho, assim. Ela está perfeita, pronta para encarar o trânsito. E esse novo modelo, eu não sei, eu acho que as pessoas vão aprender na hora, na prática, ali no dia a dia, mas deixando claro, essa é uma opinião minha de cidadão. Né? A PRF, como órgão institucional, a gente tem que cumprir as normas, não tem que discutir as normas, temos que cumprir. E vai ser algo preocupante, desculpa te cortar, algo preocupante porque ainda não vimos a nova demanda, leva de novos condutores, né? Porque já passando por todo o processo que passava, que eu passei, todos nós que estamos na bancada passamos, a minha filha fez 18 anos, eu dei habilitação para ela. E ela passou por todos, sabe? Ela estudou, ela foi merecedora daquilo. Hoje não é que a pessoa não seja merecedora, fique claro, tá? Mas olha assim, hoje é muito mais fácil. É o despreparo, né? É o despreparo. É como teve aqui o que a gente Nunes falou, é preocupante. É preocupante, é pegar uma carteira de habilitação. Você sabe dirigir? Meu pai me ensinou. Então estamos aqui, pega. Vai ser assim, não é só dirigir. Eu sou um cara operador de máquina agrícola. Eu nasci e me criei no trator. Não era só operar um trator.
era saber o que tinha na mão, aquela máquina na mão. E carro é a mesma coisa, é saber o que tem, as leis de trânsito, né? Então, essa minha filha fez aulas de reforço. Ela, antes de fazer a aula, a prática, a balista, ela passou por 6 aulas de reforço. Então, hoje não vai ter mais isso. Não. Era preciso diminuir um pouco o custo de se fazer uma CNH, isso era um impeditivo, né? Não era barato, mas isso não poderia passar por uma redução da qualidade da formação. Teria que ser buscado algum outro método para baratear a habilitação sem cortar a qualidade do aluno, do motorista formado do método antigo. Tem alguma coisa pontual, Mário? Então, sobre essa situação da CNH, também falo como cidadão aqui, o uniforme que eu estou é o uniforme de Michael Combat, não é o uniforme da PRF, estou na folga, o inspetor aqui está com o cinto ligado, eu estou na folga. Exatamente. Aí, qual que é a ideia? A tendência é que venha a piorar o trânsito, essa é uma tendência, mas o que acontece? Tem uma geração aí, geração Z, minha filha é dessa geração, está com 17 para 18, agora em abril já está falando em carteira, tem alguns diferenciais. É uma geração que não está muito ligada a álcool, a bebida alcoólica. Então isso é um ponto muito positivo, que é um dos nossos maiores problemas, né? Sim. Acidentes envolvendo embriaguez, várias situações envolvendo condutor embriagado. Então é uma geração que já vem sem essa pegada. Tem ideias aí que essa turma não fazer uma festa nem bebida alcoólica. Então tem uma vantagem, que muitos dos novos condutores serão dessa geração. Então já é um ponto positivo. Então, a questão é, no próximo carnaval a gente vai estar aqui e vamos analisar o resultado, né? Que já vai ter mais de um ano aí dessa implementação, a gente vai ter uma ideia para que lado foi a situação. Exatamente. O Kennedy Nunes, né, o secretário da Casa Civil, ele esteve aqui e fez um comentário também com relação a isso. A gente tem um trânsito violento, tá? E aí a gente tem muitos condutores que são preparados, mas acabam se envolvendo porque não fala só de quem está conduzindo, mas do outro, né? A gente tem essa questão do outro. E eu ainda comentei aqui que eu estava passando a geral aqui esqueci o nome agora da geral aqui. Silveira? Não, mas eu estava aqui perto da rádio, passando na geral e assim, tem a preferencial. E passou uma senhora num Corolla contramão, cabecinha pra frente aqui, sorrindo com quem do lado, entrou na contramão, passou o sinal vermelho e foi embora, sorrindo. Porque assim, essa daí não tá nem aí por nada. Então assim, você vê que existem muitos condutores totalmente despreparados e pode acontecer exatamente isso. Eu lembro, até contei aqui, né, de um risco, assim, quando eu tirei a carteira, eu não conseguia arrancar minha moto, ela morria. E para não parar, eu ia bem devagarzinho nos cruzamentos e atravessava o cruzamento. Olha a cabeça de despreparo, podendo causar um acidente, podendo, né, perder uma perna ali no cruzamento. Mas isso é o despreparo do condutor. E agora com essa facilidade, né, deixamos claros aqui aspas para isso, mas essa facilidade, ela pode trazer uma tragédia, porque como a gente comentou, o nosso trânsito no Brasil é um dos mais violentos, né, aí do mundo, né? Tem essa questão que o doutor até comentou da questão da individualidade, né? Nós somos muito individualistas, então é eu primeiro, eu vou chegar primeiro, eu vou ultrapassar, eu vou fazer essa pressa, isso pode causar acidentes, né? Como a gente tem aqui, você abre o jornal, acidente atrás de acidente, mortes atrás de mortes, famílias, né? Pessoas que estão aí chegando na nossa região para passeio acabam sofrendo acidente, como teve no domingo agora, ali no Morro dos Cavalos, né? Na subida do Morro dos Cavalos em direção a Florianópolis. Então, tem informação sobre esse acidente? De uma moto, foi uma moto, acho que é uma moto e um caminhão, né? Que acabou colidindo aqui na Palhoça. Então, assim, sabe, claro que não tem como a gente dizer o que aconteceu, mas muitas vezes a imprudência. É que eu sempre falo, os acidentes ocorrem de forma muito parecida. Falou, moto e caminhão, cara, umas 3, faz um mês. Foi atendido um acidente, depois atendi a viúva, que foi ali na Palhoça, pegar a moto e tal, foi exatamente assim, óbvio. Na subida do Morro dos Cavalos, ele colidiu na traseira da carreta. Então é muito parecido. E no contorno viário, até o doutor falou das mortes que são registradas no local e depois as que ocorrem no hospital, foi bem assim. O cara bateu na traseira da carreta dentro de um túnel do contorno viário, bateu na traseira da carreta de moto e estava ali. Morreu e voltou 3, 4 vezes. O pessoal fez massagem cardíaca. Até a autopista usou um aparelho que faz massagem automática, eu nunca tinha visto.
ele faz massagem mecânica, assim. E ele morreu e voltou umas 4 vezes, e a gente, será que vai morrer, será que não vai? Aí dependendo se dá óbito ou não, a gente faz um atendimento ou não. Quando tem um óbito, a gente faz várias medidas, né? Todas as técnicas lá, forma cartesiana, forma de amarração. Então, pô, a gente vai estar se preparando com treino, já para fazer as medidas. Aí daqui a pouco a ambulância saiu, não. Ele ressuscitou, a gente vai para o hospital. E, tipo, a gente não, no momento ali não sabia se ia dar um óbito ou não, né? Então é bem nesse sentido. E não sabemos se depois aconteceu um óbito ou não, porque a gente fica às vezes assim, não vão nem se trabalhar, mas também não vão nem acompanhar, né? Aí encerrou o atendimento ali e a gente para até para se envolver mais emocionalmente, porque é muita carga emocional num serviço nosso. Gente, esse aí o primeiro bloco se foi, né? E a gente tinha um bate-papo bacana aqui, e aí você que tem a sua pergunta, quiser deixar o seu recadinho aqui pra gente, é no 99137-7909, nós vamos de intervalo e aí logo voltamos. O final durante o intervalo, falando sobre os números, né, e a violência, né? O doutor Adriano aqui até comentou que foi a mais violenta dos últimos 10 anos. Isso, o Carnaval 2026 foi o mais violento dos últimos 10 anos nas rodovias federais. Então, e aí a gente comentou aqui sobre alguns casos icônicos aí de acidente de imprudência, né? Teve o caso do motociclista que foi arrastado por um caminhoneiro durante um bom trecho, né? Em que a esposa perdeu a vida. E aí a gente estava comentando aqui que a gente divide os espaços na estrada com esse tipo de motorista, né? Com essa imprudência. E às vezes a gente pensa em se cuidar, mas tem que cuidar também do outro. Então todos aqui temos uma experiência, o Michael Combat, até se quiser compartilhar a sua última experiência aqui com o caminhoneiro que deu sinal para te ultrapassar e fechou, né? Isso, você que está aí, está ouvindo a gente, você não sabe, você pode estar tentando fazer uma loucura na frente de um policial rodoviário federal. Então, aconteceu assim, eu estava com meu carro de passeio, aqui na altura na região industrial da Palhoça, da Palhoça. E aí um caminhão grudou na minha traseira, assim, aí se aproximou muito, não gosto quando o veículo está andando muito próximo de mim, dei uma acelerada, que eu estava uns 80, ali para a faixa central, no meio ali. Aí acelerei um pouco, ele ficou para trás, daqui a pouco, pelo que eu entendi, ele foi pela faixa da esquerda, foi, eu vi que vai passar por mim, tranquilo, passou por mim. Quando ele estava quase no meio da passagem por mim, ele jogou o caminhão com tudo acima de mim. Aí eu tive que desviar rapidamente para a direita, né? Eu olhei, não estava vendo ninguém, desviei bruscamente para a direita, para não colidir comigo. E eu, vai fazer isso, né? Então tá. Eu pedi para minha esposa ligar para o posto de Biguaçu e eu ia entrar para Floripa, mas devido a isso, fui até Biguaçu, os colegas abordaram ele lá, eu desci, a gente conversou com ele, estava com 2 infrações lá, farol queimado e não tinha feito descanso, né? Estava sendo descanso obrigatório. Os colegas fizeram as 2 autuações e acredito que ele tenha aprendido uma lição naquele dia, né? Para não fazer esse tipo de coisa com ninguém. Não, é isso aí. A gente nunca sabe quem é que está no carro da frente e assim, é questão de segurança, né? Se você tem alguém próximo ali para fazer esse desvio, poderia ter causado um acidente. Aí você vê que as pessoas não estão nem aí para a questão da segurança do próximo. Se fosse uma pessoa um pouquinho distraída, né? Ou uma pessoa de idade que já não tem toda essa habilidade, agilidade para desviar, porque a gente PRF, a gente treina, né? Manobra evasiva, manobras táticas. Então, se for uma pessoa com essa habilidade, poderia ter causado um acidente gravíssimo ali e ceifado a vida e talvez perdesse uma família toda ali naquela situação. É uma situação totalmente desnecessária, de uma violência do nada, assim, não tem o que deu na cabeça dele naquela hora, enfim. Sim, talvez a pressa, né? A pressa, ela teve aí o seu palco nessa hora, porque geralmente é isso que acontece, as pessoas estão um pouco apressadas e acaba acontecendo esse tipo de tragédia. O Thiago compartilhou aqui agora também que não fez sinal para ele ir para... isso é direto no E mal sabe né? ele que está lidando com um dos homens mais violentos. Não, eu sempre digo assim, eu não posso ser hipócrita, né? Eu já fui um cara muito estressado no trânsito, de verdade. E isso fui adquirindo a paciência e a mansidão, né? Porque a violência não te leva a lugar nenhum. Cara, eu já fiz boxe, defesa pessoal, então assim, a gente nunca sabe. Eu já fui abordado por pessoas no trânsito, parar o carro, cortar a minha frente e me chamar de palavras de baixo escalão, de tudo. E eu ficar olhando, cara,
não vou brigar, vai-te embora, não vou brigar com você. Não adianta, porque ele nunca sabe. Como eu ofender alguém no trânsito, eu não sei quem está lá. Pode ser um policial, pode ser um cara, um bandido. O cara pode estar armado. Me dá um tiro. Então eu prefiro ser um covarde e chegar em casa e ver a minha família. Né? Na visão do cara, um covarde. Mas isso é sabedoria. Quando você não discute com alguém no trânsito, você está sendo sábio, tendo sabedoria divina do céu, de Deus. Porque quando você não discute, não é um covarde. Você não está sendo um herói. Você não foi chamado para discutir, brigar com alguém, se tornar um herói brigando. A gente vê no trânsito pessoas saindo no soco, e os filhos dentro do carro. Qual é o exemplo que vai dar para o seu filho? Vai dizer para ele assim, é igual o caso do cachorro orelha. Todo mundo fala do jovem, mas o jovem não sabe qual é a criação deles. A gente não sabe. Porque eu tenho uma filha de 3 anos, eu tenho uma filha de 19 anos e tenho um filho de 8 anos que estava de aniversário, o João, ontem, completando 9 anos no Rio Grande do Sul. E eu digo assim, qual é o exemplo que eu deixo? A minha filha me imita. Tudo que eu faço. Sim. A forma que eu chamo... exemplo para ela. A forma que eu chamo o gato dentro de casa, brigo com o gato dentro de casa, né? E ela faz a mesma coisa. Né? Então, assim, qual é o recado, né, que o senhor quer deixar para os pais que estão com os filhos no carro e estão xingando, fazendo sinais no trânsito? Eu vejo as esposas, essa que me chamou para o fight ali em Teobras ali, me chamou, o marido e a mulher me chamaram. Nossa. Vem! E ela fazendo sinais para mim. E eu olhei assim, na hora eu fiquei bravo, sabe? Pelo amor de Deus, né? Mas eu vou pedir perdão para Deus, me perdoa, porque eu ia dizer, né? Por que acontece? Eu estava na pista do meio e ele me disse que eu estava mexendo no celular, só que eu não estava mexendo no celular. Eu não estava, o celular estava no banco do lado e eu estava, né, louvando ao Senhor no hino, só que eu estava ali, ele estava, tem as 2 pistas do lado, cruza, estava no celular. E aí, vem. Eu disse, meu Deus, vai. Ele é a mulher. O trânsito é um espaço público. Sim. Que tem que ser compartilhado, todos seguindo as mesmas regras. As pessoas têm a impressão de que dentro do carro é como se fosse uma extensão da casa deles, uma propriedade privada. Não é. Na rua, um espaço público, todo mundo tem o mesmo direito, seguindo as mesmas regras. A gente tem que ter mais empatia, né? Saber que no carro do lado pode ter uma mãe de família levando as crianças para a escola, pode ter um pai de família indo trabalhar, pode ter um estudante indo para a faculdade. O trânsito tem que ser só um meio de chegar do ponto A ao ponto B, com vida, com segurança. E não uma pista de corrida, um local para demonstrar habilidade, ou um local para brigar e querer estressar mais ainda a vida. É que falta isso um pouquinho, das pessoas terem noção de que o trânsito é um espaço coletivo e não uma extensão da sua casa, onde cada centímetro parece que a sua honra está em risco, naquele 1 metrinho de trânsito que às vezes o outro carro passou na frente e pegou. Até o Michael está sempre interagindo conosco aqui no programa, está falando sobre a faixa de pedestre. Rapaz, isso é uma bronca no trânsito hoje. As pessoas elas estão a 10 metros, eu já acho um erro, né? A faixa de pedestre, essa é a minha visão, deixa bem claro. A faixa de pedestre quando dobra na rua, ela tinha que ter uns 10 a 20 metros para dentro, porque aí tu tranca o trânsito, né? E ela é muito próximo das avenidas, né? Tipo a Avenida do Cobrasol. Você vem na Avenida do Cobrasol, já vai dobrar uma rua paralela, já é a faixa de pedestre. Só que tem pessoas que elas não partem na faixa de pedestre. E o seguinte, elas vêm caminhando no mundo delas. Aqui essa rua é minha, e eu vou atravessar aqui e acabou, o carro que pare. Gente, é um carro. Não tem como parar, de repente. E bate, né? E aí, assim, às vezes as pessoas ficam te xingando. Eu contei recentemente, há pouco tempo, dois fatos que aconteceram. Um foi eu esguichar a água do para-brisa do carro, eu não vi o motoqueiro atrás. Parou, vi na janela do meu carro, achei que ia quebrar o vidro. Porque eu não vi, eu fui esguichar no para-brisa. A outro fato é minha esposa, ela saiu dirigindo o Giasse e ela não viu a pessoa na faixa de pedestre. Ela olhou para cá, não vinha carro e arrancou. Só que quem sai do Giasse para o Cobrasol, tu sai e já dobra para a direita entre a churrascaria ali, tu já vê que tem uma faixa, né? Então é muito rápido sair da rampa de acesso e dobrar. Eu pedi perdão. Ele começou a xingar minha esposa. Palavras de baixo escalão. Aquilo ali, vou falar a verdade, deu vontade de descer esse cartão porque me xingar, tu pode xingar minha esposa não. Mas eu mantinha calma, minha esposa ficou nervosa, porque a mulher não tem a mesma reação,
Qual recado o senhor deixa para os nervosinhos do pedestre e esses do carro o senhor já deixou? Os pedestres. Pedestre também faz parte da cultura do brasileiro atravessar a rua onde quiser, quando bem entender. Eu tenho uma experiência pessoal em Portugal, estava dirigindo lá, um amigo meu, e olhando maravilhado para a cidade, né, não percebi a faixa. Foi erro meu. Não percebi um pedestre atravessando. Freiei com tudo, quase peguei ele, graças a Deus não acertei. Ele me xingou lá, não entendi nada, mas... E o meu amigo que estava do lado, falei, Adriano, seu maluco, se tu atropela esse pedestre na faixa, tu é preso na hora, é prisão, inafiançável. É prisão, não é multinha que nem no Brasil, é prisão, na faixa. Aqui é sagrado, então não tá, desculpa, foi erro meu. Mas por outro lado, ele me fez enxergar o outro lado. As faixas lá são bem localizadas, não são muito perto da esquina, então tem uma visão perfeita, o motorista tem visão perfeita. E nenhum pedestre atravessa fora da faixa, nenhum. Ele anda lateralmente 100, 200 metros até encontrar uma faixa, para daí sim atravessar na faixa. Então para o motorista é mais fácil, porque ele sabe que onde não há faixa, ele não vai ter pedestre, sim, cruzar a rodovia em qualquer momento. Mas onde há faixa, há uma chance grande de ter pedestre. Então todo mundo cumpre o seu papel e todo mundo se entende. No Brasil é uma bagunça. Cada pedestre cruza onde quer, na hora que quer, o motorista para na faixa se quiser, ninguém se entende, é uma disputa o tempo todo. Então é complicado, a nossa sociedade precisa evoluir muito. Eu digo que os Estados Unidos quer ser... E brota a polícia de qualquer lugar. Tu não olha para o lado, não vê um policial. Mas eu tive 10 dias lá, eu não quis dirigir, meus amigos estavam comigo, o Azael, que era do programa aqui, dirigiu todo o tempo, e o Wagner, eu não quis dirigir. Eu queria realmente, como o senhor fez, curtir, olhar as paisagens, porque eu gosto de passar, porque eu tenho uma memória fotográfica, então eu gosto de marcar os pontos, né? Então, assim, de pontos de referência. Então eu queria passear, mas eu vi uma educação no trânsito. Eu morei numa cidade chamada Santa Rosa, no Rio Grande do Sul, cidade noroeste do estado, com uma educação no trânsito. A faixa de pedestre lá tem que ser respeitada, sabe? Então foi uma cidade onde eu aprendi muito, né? Mas assim, a cultura da Europa, na América, é incrível. O brasileiro que vai para lá, ele tem que se educar na marra, né? O trânsito é reflexo da cultura do seu povo. E como o JB disse, o brasileiro é muito individualista. Sim. É o meu, eu quero resolver o meu problema, o resto que se exploda. Farinha pouca, meu pirão primeiro. Isso no trânsito a gente vê o tempo todo. Eu quero o espaço do carro da frente. Não interessa se o motorista da frente acordou mais cedo que eu. Acordou mais cedo que eu, se preparou mais cedo que eu, por isso que ele está lá na frente. Não interessa, eu quero o lugar dele. E essa briga, essa individualidade o tempo todo, a gente vê isso nitidamente no trânsito. Tem alguma coisa para pontuar, mãe? Isso, exatamente nessa linha, professor Francine. Isso que a gente vê no trânsito acontece em outras áreas, na área profissional, na escola, no trabalho. Qual que é a grande questão? É que no trânsito, quando esse tipo de coisa acontece, vira acidente. Aí é ferido, é óbito. Essa que é a diferença do trânsito para outros contextos. Esqueci agora, o Kennedy Nunes. Ele esteve aqui e ele trouxe um dado pra gente que eu estou muito fora da casinha aqui, né, com relação aos dados financeiros. Ele falou pra gente, olha, eu queria que vocês me dissessem aqui quanto vocês acham que custa, né, para fazer o atendimento de uma pessoa no hospital. Um motoqueiro, ele trouxe. Um motoqueiro que vai para o hospital. Quanto você acha que custa? A gente chutou de 5 a 10, 15 mil ali. E aí ele falou, não, gasta-se em média 100 mil reais. E aí eu pensei, poxa, não, aí a gente está falando de algo que assim, ele afeta muitas das regiões nossas aqui econômicas, né? Ele afeta a economia do Brasil, do estado, do município. Então assim, se a gente não reforçar sempre a questão da educação no trânsito, não reforçar essa questão da violência, não reforçar essa questão de você saber como fazer, saber como conduzir, respeitar as leis, e não importa os horários, né, se a pista está livre ou não, você vai andar um pouco mais rápido. Até a gente tem aqui essa questão das novas, não é semáforo, os novos radares,
que aí vão medir a questão da velocidade. Tempo médio, né? Exatamente, isso é excelente, porque quando não tem radar, eu lembro eu pequeno, eu não entendia, eu perguntava pro meu pai que a gente ia viajar, passava perto da Polícia Rodoviária Federal, ele diminuía, só que a placa, né, pede para que você diminua, e depois acelerava. Eu perguntava, pai, mas o que adianta? Você vai passar devagar só na frente deles, né? Mas na verdade tem a permissão da velocidade, claro, né? Mas eu não compreendia. Então, por exemplo, você passou por um local que a velocidade é 80 e depois ela aumenta para 100 ou 120 ou 110, né? Se você ultrapassa isso e chega no próximo ponto antes desse horário, já vai ser calculada a velocidade média, é isso aí? É assim Sim, mesmo? o radar de velocidade média é isso, ele não calcula a tua velocidade no ponto específico, no ponto X. Ele calcula o tempo de velocidade em determinado trajeto de 10, 15, 20 quilômetros. Então é a tua velocidade média que não pode ser acima, e não a velocidade instantânea num ponto exato. É a velocidade média num trecho de 10, 15 quilômetros. Então você tem que manter, você pode até exceder o limite em algum momento, mas você tem que ir devagar em outros momentos. Então na média você não pode exceder o limite máximo. Essa é a ideia do radar. Se educar para respeitar o limite de velocidade o tempo todo, e não somente no ponto específico onde está o equipamento que mede a velocidade. Vai. Então, numa situação ideal, não precisaria de radar, todo mundo andar na velocidade certa. Então, justamente isso. O radar não é questão que, só vou andar na velocidade certa ali em cima do radar ou na frente da polícia, do posto, da viatura. A ideia sempre foi durante todo o trecho, mas o brasileiro, com aquela história do jeitinho, né, vou reduzir só em cima do radar, depois passou o radar, acelera. Com essa questão do radar de velocidade média, a gente atinge um negócio bacana, um negócio assim bem ideal, porque durante todo esse trajeto a pessoa vai ter que manter aquela distância. E eu já dei uma olhada no CTB, mas isso não pode, não sei o quê. Não, o CTB fala que tem que ser a velocidade oferecida por um equipamento hábil. Ele é um equipamento hábil e ele não cria uma nova infração. É a mesma tipificação que existe. Então é um avanço muito legal, porque agora, em tese, onde tiver esse radar, todo mundo vai ter que andar numa velocidade média adequada. E a gente espera que reduza muitos acidentes. Não, isso aí é meio que onipresente agora. Mesmo que ele não esteja ali, ele vai estar calculando essa diferença. E tem previsão para poder estar em vigência já esse tipo de... Já existe em São Paulo, em alguns trechos lá, experimental, mas por parte da PRF ainda não. Ele ainda está sendo experimentado. Em outros países isso é comum, mas no Brasil ainda está em fase de estudos. Em São Paulo eu sei que já existe, já está funcionando. Então aqui para a nossa região ainda não existe. Ainda não. Ainda é o modelo antigo. A 282, recentemente fui para Lages, está praticamente sem radar. Tiraram os radares, né? Existe um boato, né? Não vou afirmar isso, que o governo não pagou a empresa, né? Não pagou, parece que não repassou os valores, né? Para a empresa que cuida, que é uma empresa terceirizada, né? Nós estamos falando dos radares fixos que são operados pelo DENIT, não são pela PRF. Então a PRF não tem nada a ver com isso. Esses aí da 282... O DENIT, o que o DENIT explicou publicamente, em notas para a imprensa, inclusive, é que o contrato com a empresa venceu e eles estão renovando o contrato com outra empresa. E nesse período de encerra um contrato, renova outro, vai ficar 1 mês, 2 meses, 3 meses, alguns trechos descobertos pelo controle de velocidade. Daqui a Lages, eu não vou lembrar de cabeça, né? Eu tenho mais de 40 mil quilômetros rodados daqui a Lages. Então, eu conheço a estrada, pontos de ultrapassagem, cada curva dali. E eu vejo que, se eu não me engano, só tem 2 ativos. Só tem 2 radares ativos. Até aqueles na frente do condomínio de sítio não tem, são 2, um próximo do outro, 60 por hora. Né? O de Alfredo Wagner está funcionando, que foi a melhor coisa que fizeram foi botar aquele radar no Alfredo Wagner. Porque quem vinha de Lages para Florianópolis, na descida da ponte, eles ultrapassavam. E ali uma multa gravíssima. A PRF ficava lá embaixo, na entrada do Alfredo Wagner, e multava. Muitos, até um ex-funcionário meu, com um carro alugado no nome da minha empresa, tomou uma multa. Ultrapassou com pressa de chegar, teve que assumir os pontos, tudo.
porque ele pegou, ultrapassou, descendo, vocês conhecem? Sim, o trevo de Alfredo Wagner, quem vem de Lages tem uma descida muito íngreme. E ali tem um bom trecho que é faixa dupla, né? Subindo, né? E aí ele, na descida, ele ultrapassava. Só que ali a PRF multou muito. Um dos funcionários meus multou porque ele achou que estava numa pista de corrida. Nós estamos caminhando para o final do programa. Qual recado o senhor quer deixar? A concentração no trânsito, né? A gente falou tanto sobre educação no trânsito, que não tem no Brasil, né, essa educação no trânsito. A impaciência das pessoas, né, a falta de empatia com o próximo, de deixar passar. Eu sempre uso isso, né, que se você hoje der a vez para alguém no trânsito, amanhã vai ser sua vez de precisar. E eu sempre faço, independente. Gentileza gera gentileza. E acontece comigo, graças a Deus, sabe? Acontece comigo. E eu sempre dar a vez para a pessoa passar e eu receber. Hoje foi um dia que eu estava saindo do roçado, né, para a Marginal, ali em direção ao túnel do Atacadão, e a pessoa deixou eu ir. Por quê? Porque eu faço isso diretamente. Parar na faixa pedestre, não é porque eu seja não perfeito, não, é porque ele vai aprendendo, né? Na barra do cabelo branco não vai se, né? Sim. Aí vai aprendendo que é mais fácil você perder um minuto do que perder a paciência com alguém. Eu queria deixar um recado para a faixa etária que mais está morrendo ultimamente, que é o homem jovem motociclista. Sabe? As estatísticas do ano passado mostram claramente, cada vez mais aumentando a participação de motociclistas nas mortes. Eles respondem por quase metade dos acidentes, metade dos feridos e quase 40% dos mortos. Isso que é um veículo que leva geralmente uma pessoa só, ou duas no máximo. Então é coisa demais. Ano passado, na Via Expressa, aqui, esse trechinho aqui, de 5 km, houve 6 mortos. Só um era ocupante de um automóvel. Os outros 5 eram motociclistas. Sabe, a moto é um veículo ágil no trânsito, é um veículo barato de se adquirir, é um veículo econômico, mas na ocasião de um acidente se mostra o pior veículo já inventado na história da humanidade. O motociclista quase sempre quebra um osso, quebra uma perna, quebra um braço ou coisas piores, né? Você vai num setor de traumatologia do hospital regional, de cada 10 pacientes lá, 9 são motociclistas quebrados. Isso está virando uma pandemia, é a nova pandemia. São os motociclistas. E as motos vendem porque são veículos ágeis do dia a dia do trânsito. Sim. Então eu queria falar pro motociclista. Você está num veículo frágil. Você não pode dirigir de forma mais ousada. Você tem que ser conservador, tem que saber que está num veículo, que se machucar, se acontecer um acidente, não importa de quem seja a culpa. Às vezes a culpa pode ser do outro veículo, do carro, do caminhão. Quem vai se machucar é o motociclista. Então ele tem que dirigir de forma mais conservadora, mais cuidadosa. E não é o que a gente vê no dia a dia. O que a gente vê muito é o motociclista cru, né? Costurando entre o trânsito, passando a centímetros do guidão do espelho retrovisor do carro. Qualquer batidinha do guidão com o espelho retrovisor, vácuo de carreta, né? O motociclista cai, vai para o chão e é atropelado por outros veículos que não vão ter tempo de desviar. Sim. A maioria das mortes é assim. O motociclista não morre porque cai. Ele morre porque cai e é atropelado por outros veículos que não têm tempo de parar. Então, é esse recado para quem está morrendo ultimamente mais, que é o homem jovem motociclista. Michael? Sim, nossas palavras do inspetor Chamoncini, e a nossa maior quantidade de atendimentos, sempre que tem 20, a gente já sabe que tem pelo menos uma moto, às vezes mais de uma. Mas enfim, motociclista, mais cuidado, atenção, nos ajude a ajudar vocês aí a ter um trânsito mais seguro. É isso aí então, agradecer ao doutor Adriano Chamoncini pela presença aqui na rádio, Michael Combat, nosso parceiro de sempre, e aí um abraço para você, uma excelente semana, e aí essa segunda-feira abençoada.